Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, começando o nosso Bate-Papo das 6, esse nosso programa, né, que já tá aí, todos os dias você está acostumado a ver, sempre de 6 às 7 da noite, né, sempre trazendo um tema, uma temática bacana para a gente conversar, ouvir a sua opinião também, é muito importante, você sempre interage conosco, trazendo aqui grandes convidados, aqui sempre assuntos muito relevantes para a gente discutir, debater e se informar cada vez mais, né. Antes de cumprimentar os nossos colegas convidados de hoje, a gente dá um pulinho lá fora para ver como é que está o trânsito, esse movimento nessa noitezinha fria, né? Aquele friozinho de inverno chegando, movimento tranquilo na nossa bela cidade de Linhares aqui, a BR-101, que corta a nossa cidade, sentido norte, pessoal que segue aí para São Mateus e para os bairros aqui da região norte também, tranquilo o trânsito, no sentido inverso também a mesma coisa, pessoal que segue para o centro da cidade, e o nosso WhatsApp que aparece aí, 996224547, para você participar, mandar aí a sua opinião, dar o seu pitaco aqui na nossa conversa, que ela é muito importante. A sua participação é muito importante para a nossa conversa de hoje, tá bom? Nosso sinal chegando a todo o estado do Espírito Santo, tanto aqui em Linhares, que é a região norte, São Mateus, Colatina, toda a região sul também, Cachoeiro, a partir de Cachoeiro. E o nosso sinal, claro, na Grande Vitória, né? Toda a Grande Vitória nos acompanha também pelo canal 16.1, é a rede sim de televisão, cada vez mais chegando às residências dos capixabas, né? E para fechar a semana, mais um tema muito bacana, um tema bem mais leve. Tivemos uma semana aí bastante movimentada, bastante carregada. Vamos dar puxar um pouco o freio agora, né? E vamos ficar mais tranquilos agora, trazendo um tema muito bacana no bate-papo de hoje. Vamos falar sobre literatura, porque no próximo dia 25, né, domingo que vem, é o Dia Nacional do Escritor e a gente vai falar sobre a importância e o papel do escritor. Nós brasileiros que temos orgulho, né, podemos bater no peito que temos aí grandes escritores, a história nos mostra e no presente também, exímios mestres aí das letras, né? E hoje eu recebo alguns deles aqui no nosso programa. Aqui ao meu lado está o escritor, poeta ribanense, né, mas também linharense, claro, Josemar Baroni. Prazer, Baroni, tê-lo conosco. Prazer, boa noite, satisfação, boa noite a todos. E sou colatinense também, tá? Ah, é? Porque a minha origem é colatina, né? Aliás, Colatina e Linhares, pode dizer que é a mesma coisa, né? Um é mãe e filho aí, né? E Rio Bananá, um filho mais jovem, mais novo ainda. Obrigado, Baroni, pela presença. Nosso amigo Marcos Brando veio lá de Anchieta participar conosco. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, boa noite para vocês, boa noite, Baroni. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mas eu vim de Anchieta, mas não devo deixar de dizer que sou de Vila Velha, nasci em Vila Velha e adotei Ecoporanga, o município de Ecoporanga, como uma terra do coração. E o nosso sinal da Record News chegando a partir de hoje lá em Ecoporanga, sua terra. Que ótimo. Lá no extremo norte ali. É isso aí. Que bacana. Meu amigo, professor Pereira, um amante das letras também, está aí conosco com o seu programa, né? Sim para a Literatura, e hoje também participa do nosso bate-papo para ajudar a conversar com essas feras aqui das letras. Pereira, boa noite, amigo, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite aos telespectadores da TV Linhares, né? E, assim, primeiro é parabenizar a diretoria aqui da TV Sim, através do Giovanni, que é o nosso diretor comercial, diretor-geral, por abrir mais essa porta para que a gente possa falar de livros, para que a gente possa falar de literatura, da importância da leitura, mas essencialmente
falar do papel do escritor, né? Porque sem o trabalho, a atividade gloriosa do escritor, nós não temos acesso à leitura. Então, assim, esse é um momento importante a gente colocar mais essa informação dentro da casa da família linharense, da família capixaba, e claro que esse programa depois, através das redes sociais, ele vai para o Brasil inteiro. Você sabe que é um prazer muito grande eu participar desse tipo de evento aqui. Que os escritores, nossos convidados, sejam bem-vindos. Tá bom? Todos eles, para nós é uma alegria. E conosco, daqui a pouquinho, a partir do segundo bloco, né, o Baroni vai ceder o lugar para a nossa escritora, professora querida, que está sempre aqui também participando com outras temáticas, naturalmente, aqui no programa. Vamos fazer uma imagem dela aí, a professora Joana Lúcia, que vai estar conosco também falando aqui do seu trabalho como escritora. Joana, bem-vinda, tá? Daqui a pouco vai estar conosco aqui na bancada, né? Que legal. Gente, vamos começar a nossa conversa. Daqui a pouco teremos muitos depoimentos aqui também, a participação de muita gente boa. Só lembrando, já está acontecendo o lançamento desse livro aqui. Eu pedi o Marcelo para mostrar, da professora Iracema, da escritora Iracema Aura Fantini Polese. Ela está radicada ali em Regência, né? E está lançando seu livro hoje, esse belo livro ali na Biblioteca Pública de Linhares, né, professor Pereira? Exatamente. Está acontecendo agora o lançamento. Está acontecendo até as 9 horas da noite. Então nós estamos trazendo aqui em primeira mão para você que está em casa, não pôde ir ao lançamento. A gente está no período de pandemia ainda, não está dando para receber tantas pessoas, mas está aí, o livro da professora Iracema. Pereira certamente vai ter a oportunidade de conversar com ela no programa Sim para a Literatura. Parabéns à professora, escritora, né, Iracema, pelo trabalho. Coletânea Maravilha, 12 histórias. Baroni, fala um pouquinho de literatura. Aliás, uma sociedade que não lê, né, que não tem o hábito da leitura, realmente está fadada ao fracasso, né? Eu acredito que, né, porque eu sou escritor, né, tem que defender, mas a literatura, né, tem que estar presente realmente na nossa história, né, na nossa vida. E acho que de grande importância mesmo para a sociedade, tanto para o desenvolvimento intelectual, espiritual, social, né? Tem uma gama muito grande, né? E assim, muito bom estar aqui para falar de literatura, esse espaço, né, que vocês criaram aqui. Isso é importante para nós escritores, para os leitores, e porque nós precisamos realmente valorizar a cultura, precisamos propagar, né? E eu acho que isso é uma forma de incentivar as pessoas a lerem também, né? Exatamente. E escrever também, né? Aliás, quem lê muito, geralmente escreve bem, né? Eu até tive uma oportunidade num programa aqui com o professor Pereira, falei que fizeram uma pesquisa e perguntou a pessoa quem é que quer ser escritor, né? Então, sei lá, de 60% quer ser escritor. E desses 60%, quem é que gosta de ler? Metade. Aí é que está o problema. Né? E a gente sabe que assim, você tem que ler, né? Você quer escrever, o caminho é ler. E a gente fala ler para escrever, mas a leitura ela ajuda em todos os sentidos, né? Ô Marcos, abre muitos universos, né? A leitura tem essa magia toda, né? Tem sim. E olha, eu estava conversando com o Baroni antes de começar o programa. Pode ficar tranquilo, Baroni, que eu não vou revelar a idade, não. Mas aí o Baroni me falou a idade. Eu falei, será que eu escutei bem? Aí quando ele me falou a idade, eu perguntei, Baroni, mas o que você faz? E aí ele me falou, não, eu faço caminhada e tal. E aí eu lembrei de um papo que eu estava tendo, um pouco mais cedo, com o professor Pereira, que é o seguinte, a gente tem academias para fazer com que o corpo fique assim, mas e a mente? Né? Então, a leitura é importante para isso. É essa ferramenta que faz com que você exercite, né? Você Exatamente. tem que exercitar a imaginação. Eu costumo dizer que, uma vez eu estava até num grupo de discussão, o pessoal falando sobre leitura, mas falando de filme, mas eu prefiro ver filme. Mas aí eu falei, gente, mas espera aí, quando você vê um filme, o que acontece? Você está vendo o que alguém imaginou por você. Você não está usando isso. Agora, quando você lê, é você que está imaginando. Então, é muito importante a leitura, para isso que você exercita a sua imaginação. Olha que legal, Pereira. Pereira, bom, isso que o Marcos falou é interessante. Aliás, o Brasil, se a gente for comparar com outras nações, a gente está bem atrás nessa questão de livros ano, né? Leitura de livros por ano. Eu faço uma brincadeira que é desagradável para nós, mas é uma brincadeira, né? Que até no percentual de leitores a gente perde para os argentinos. Nossa, né? Exatamente. Se você pensar que alguns países da Europa, né, a França, a Alemanha e tal, que um cidadão lê em torno de 16, 17, 20 livros por ano, em média. Do Brasil, nós lemos em torno de 2,5 livros, 3 livros por ano. Mais, As pesquisas mostram isso e a realidade mostra isso, né? O Marcos está falando da questão do filme, só para fazer um friso aqui,
Tem uma pesquisa que mostra sobre a questão da atividade cerebral, você está falando com um cara que é apaixonado por cinema também, né? Eu gosto muito desse ambiente. Mas quando você assiste um filme, vamos pegar de 1 a 10 aqui, atividade cerebral em torno de 3. Quando você lê um livro, atividade cerebral, dependendo do livro, da profundidade da história, sua atividade cerebral pode chegar a 10. Olha só a diferença. Porque quando o escritor ele te coloca, por exemplo, numa outra época da história, você que tem que mentalizar aqueles personagens que ele descreve, você que memoriza o personagem, você que cria a imagem, você que imagina aquele ambiente que o escritor descreve no livro. O filme ele te entrega isso tudo pronto. Então a leitura é fundamental para a gente ter com certeza uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade mais crítica. Alguns dos nossos convidados nos vídeos que a gente vai apresentar falam disso, né? A importância de você ter uma sociedade intelectualmente desenvolvida. E isso a gente consegue tendo como referência a leitura. Ô Marcos, se a gente não fez isso, vamos ter que fazer agora, né? Essa criançada que está aí, incentivar essa moçada a ler mais, né? Sim, isso é verdade. Até porque eu estava comentando também que tem um pesquisador, um educador, né, Dilmei Francisco Flecker, ele nos diz que é o seguinte, a falta de acervo léxico, ou sua grande perda, né, é que faz com que a gente tenha um prejuízo na compreensão, na exteriorização, né, você se expressar mesmo, né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse acervo léxico. E como se tem acervo léxico? Lendo. Por mais que você fale assim, não, mas você pode ter um acervo léxico conversando, o cara vai te contar uma história, mas para ele te contar uma história, ele também tem que ler. Então, é a leitura o caminho para se adquirir esse acervo léxico, né? Verdade. Baroni, nós temos, assim, aqui, claro, temos 2 convidados, mas temos muitos escritores capixabas aí que nos orgulham muito, né? E celebrar no próximo dia 25 esse dia, exatamente um dia de muito orgulho para todos nós. Sim, isso foi a iniciativa, né, de 1960, né? O Dia do Escritor foi criado em 1960. Se eu não me engano, acho que é a União Brasileira de Escritores, e Jorge Amado acho que era o vice-presidente, alguma coisa assim. E foi justamente para comemorar, acho que o primeiro festival de escritores, imagina, em 1960, né? Mas nós temos aí escritores brasileiros, né, desde 1800, né? Nossa, e nós temos realmente um acervo muito grande de escritores capixaba. A gente não dá nem para saber a quantidade, não sei se talvez o professor Pereira tenha essa informação, porque assim, muita gente no anonimato, né? Então você não tem essa referência, né? Mas eu sei que a gente tem muitos escritores mesmo, muitos. Os números são bem altos, né? São, só que por falta às vezes de apoio, por falta de incentivo e de coragem também, né? Porque, querendo ou não, você escreve, você produz um texto, né, que seja um livro, um poema, né, uma música, e você tem que colocar isso pro público, né? Exatamente. E depois que ele se torna público, ele já não pertence mais a você. E aí você é alvo de críticas, né, de censuras, de elogios e tudo, né? Mas então eu falo, você precisa ter um pouco de coragem, né, Eu tenho um amigo mesmo que ele tem um material que eu tive a oportunidade de ler, um material muito bom. E ele vou publicar, mas já tem 20 anos. E até hoje ele não publicou. Falta de coragem, né? Olha só. Mas tem realmente que ter também essa ousadia, né? Tem que ter. E claro que assim, eu acho que você tem que ter um certo cuidado, né, com aquilo que a gente produz, né? Não é porque é uma ficção ou é uma literatura, uma coisa que você vai produzir algo sem uma responsabilidade, né? Exatamente. E talvez a gente vai até falar um pouquinho depois do papel do escritor, né? Então você também tem essa responsabilidade de estar levando para o público algo que vai acrescentar, né? Mas eu acho que a data aí é uma data muito propícia, é uma forma de valorizar, e programas como este, né, ajuda a dar esse incentivo. Então acho que os escritores realmente estão de parabéns pela coragem, pela iniciativa. E acho que aí a gente continua escrevendo, que é uma forma de estar incentivando as pessoas a buscarem também a leitura, né? Exatamente. Você falou aí do papel do escritor, Pereira. O Baroni tocou no assunto que tem um vídeo, aí um depoimento do professor Francisco Aurélio Ribeiro, que claro, dia 25, né, todo dia 25 de julho, é uma data comemorativa, é uma data que marca, é importante. Mas também é uma data para a gente fazer uma reflexão, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos poucas políticas públicas voltadas para o incentivo à leitura e para o incentivo à escrita. E também o nosso empresariado não tem a cultura da leitura, de forma geral. Então, não tem também apoio
do empresariado, da iniciativa privada, a projetos que às vezes estão acontecendo em muitos municípios. Eu queria colocar, Cláudio, o nosso primeiro vídeo do professor Francisco Aurélio Ribeiro, e aí pedir um comentário dos nossos convidados. Isso, vamos lá então, Pereira. Nossa produção e colocar no ar. O Dia do Escritor, dia 25 de julho, é uma data que se comemora no Brasil desde os anos 1960, na época do primeiro Congresso de Escritores. Acredito que não seja uma data que tenha muito motivo para ser comemorada, porque no Brasil, excetuando aqueles que escrevem apenas por vaidade, o ato de escrever é um ato muito solitário e pouco recompensador, porque eu penso que todo escritor, o que todo escritor almeja é ser lido. E melhor seria se a gente pudesse comemorar o Dia do Escritor com o Dia do Leitor. No Brasil, poucas pessoas exercem o hábito de ler livros, de comprar livros, de dar livros de presente, ou seja, o livro é considerado um objeto quase que inútil, de uma certa maneira, o que é muito triste, visto que nenhuma cultura se desenvolveu, nenhuma civilização prosperou sem a cultura do livro, pois nele existe a memória coletiva da humanidade, desde que o ser humano inventou a escrita há uns 5.000 anos. Olha aí, Marcos, que bacana, né? Francisco Aurélio ali. Muito bem avaliado, né? Sim. Olha, ele fala inclusive da memória coletiva da humanidade, né? E é isso, eu acho que quando a gente escreve, a gente procura também trazer um pouco do que é a sociedade, né? Eu lembro que quando garoto, quando eu começo a ler, eu começo a pensar quem é o escritor, sabe? E aí eu começo a pensar que o escritor é uma espécie de Deus que cria um mundo pequeno, certo? O Deus do seu pequeno mundo. A né? miniatura ali. Né? Isso, a miniatura de Deus, porque ele consegue criar os seres, consegue eliminar os seres, consegue fazer o que ele quer com aqueles seres. Claro que não estou mal comparando a figura do nosso ser superior, não é isso? E depois eu vou, ao crescer, eu começo a ver que o escritor, ele é, na verdade, aquela figura que traz aqueles elementos em que a sociedade vai poder se apegar para poder, na sua construção, de fato, entender a sua própria história. Né? Então, quando a gente lê um livro, a gente tem que também ter noção de em que contexto foi escrito aquele livro, né? Em que época foi escrito aquele livro. E assim a gente faz realmente a leitura daquele momento. Paulo Freire nos fala o seguinte, né? Que a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra. Mas quando a gente lê um livro, a gente também tem que entender qual foi a leitura de mundo que o escritor tinha naquele momento quando escreveu. Porque Francisco Aurélio fala que o escritor, a ação dele é um ato solitário, né? Quando ele falou aquilo, eu lembrei de uma viagem que eu fiz agora, ano passado, né? A gente estava na Europa e eu estava andando com a minha família e aí eu me distanciei e minha filha falou assim, pai, tá tudo bem? O que aconteceu? Mas na verdade eu estava escrevendo, porque a gente tem essa coisa, eu botei a mão para trás, comecei a andar e comecei... Mentalmente, é porque eu tinha saído daqui com um livro em mente. Olha só. E lá eu terminei esse livro, que foi o Autografando Destinos, né? Então assim, o escritor tem realmente essa coisa que o Francisco fala, desse momento solitário, sabe? Sim. Você precisa estar junto com as pessoas. E a inspiração não marca a hora para chegar, Não né? marca a hora. Mas você precisa também das pessoas para você buscar, sabe, o que você tem para escrever. Olha, você precisa buscar em alguém. Mas no momento de escrever, é você ali, sozinho com os seus personagens. Olha que legal. Barone, é isso mesmo. Tá ali, às vezes, naquele momento a inspiração, mais improvável você possível. falou bem, não tem hora para chegar, né? Mas cada escritor tem um estilo, né? Uma forma de escrever. Tem escritor que ele precisa escrever só de madrugada, escreve passeando, como o escritor Marcos. Eu tenho uma certa liberdade, eu também escrevo qualquer hora e eu tenho uma facilidade de se concentrar e me desligar do mundo, né? Tipo assim, eu estou aqui escrevendo, a coisa está acontecendo lá fora, né? Então, mas assim, cada um tem uma forma, né? Uns são mais metódicos, né? São mais planejado.
Mas o importante é a obra, né, que sai e que traz realmente benefícios para a sociedade. O professor o Francisco, né, Aurélio, tive a oportunidade de conhecê-lo, estar com ele em alguns encontros. Ele realmente é um estudioso, né, ele é escritor também. Eu acredito que hoje ele tem uma cadeira na Academia Capixaba. Mas ele é um estudioso e ele é muito crítico, né? Ele é crítico realmente, assim, você vê que ele passa até uma certa revolta, né, com nossa cultura, né? Porque ele tem razão que realmente essa falta de apoio às vezes faz a gente, né? Mas é uma crítica muito construtiva. Sim, né? é uma crítica construtiva, com certeza. Mas eu vejo assim também como algo assim, eu acho que nós estamos avançando, né? Eu tive oportunidade já de visitar algumas escolas. Nós estamos com a professora Joana também, ela pode depois falar um pouco sobre isso, né, talvez. Eu vejo um interesse grande, né, do escritor Marcos também pode, talvez, o professor Pereira, né, complementar. Eu vejo mais interesse hoje nas crianças em ler, né, do que em conhecer. Esses dias eu dei uma palestra aqui para os alunos do SESC, uma palestra online. E, rapaz, é incrível a participação, o envolvimento dos alunos. Deles, né? 10 anos, criança de 10 anos, fazendo perguntas, né? Então, eu acho, e é por isso que nós não podemos desanimar, né? Nós, escritores, temos que encontrar motivação naquilo que nós escrevemos, que nós produzimos. E claro que o que nós queremos é ser lido, né? Naturalmente. Eu até comentei, eu digo ao professor Pereira, nós temos 3 desafios. O primeiro é escrever, o segundo é publicar e o terceiro é ser lido, né? Então, nós precisamos dos 3. Mas se nós não produzirmos, não vai ter realmente como ler, né? Verdade. E aí nós vamos buscar, né? E o importante é que a escrita não é só para um livro e tal, né? Você utiliza a escrita, igual ele falou em filmes, né? O cinema, de onde vem os filmes? Né? Você falou de ler, às vezes o cidadão tem tanta preguiça de ler que assiste um filme que seja dublado para não ter o trabalho de ler. É verdade. Que coisa interessante nós brasileiros. É verdade. Agora, você sabe... Olha, eu vou ser sincero, eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência e essa mesma impressão, mas todas as vezes que eu vi um filme de um livro que eu já tinha lido, eu gostei mais do livro. Eu não sei se é porque eu usei a minha imaginação quando eu li, e aí eu gostei mais do que eu imaginei do que eu vi, mas todas as vezes, por exemplo, vou citar o livro, por exemplo, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Eu li quando eu era adolescente. Eu adorei o livro, mas eu não gostei nada do filme. Né? Não sei se é porque o livro, o escritor, quando eu li, parecia que ele estava falando comigo e estava muito presente da minha idade. Era um período, enfim, diferente. E agora o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Eu contei isso para o Pereira. Minha filha, quando fez 17 anos, se eu não me engano foi 17, mas foi 17 anos, ela me pediu 9 livros, né, de presente. Uma tacada só, 9 livros. Aí eu falei para ela que só ia comprar os 9 se eu pudesse indicar mais um. Eu daria 10. Que pai bondoso. Mas aí eu queria indicar exatamente o Feliz Ano Velho, porque eu estava numa curiosidade para saber se ela, naquela idade, quando lesse, ela ia ter a mesma sensação que eu tive. Porque era uma adolescente e eu também era adolescente na época. Interessante. E para minha surpresa, ela leu, mas eu percebi que ela não gostou tanto quanto eu gostei. Mas eu me comprometi também em ler alguns dos livros que ela pediu. E eu lembro de um, que é o Diário de Miriam. E aí depois eu fiquei pensando, eu gostei do Diário de Miriam. Mas eu fiquei pensando, será que é porque é mais fácil a gente, que já passou pela idade deles, mergulhar no mundo deles do que eles mergulharem no nosso? Porque talvez para ela ter gostado do que eu indiquei, eu deveria ter explicado todo o contexto antes, agora leia. E eu não fiz isso. Então, às vezes, a gente comete esse erro e aí a gente afasta um pouco. Ela não ficou afastada da leitura porque ela já gosta, ela me pediu esses livros, naturalmente. Mas, às vezes, a gente comete esse erro na sala de aula, né? Quando o professor indica um livro, ele não para pensar se realmente aquele é o melhor livro a ser indicado naquele momento, para aquela turma. Ou seja, não é indicar por indicar só, tem que ter um fundamento. Exatamente. Né? Ô Pereira, tem mais depoimentos, né? Vamos acompanhar mais depoimentos. Tem depoimento, eu acho oportuno colocar aqui, a Brenda Neves, é uma menina aqui de Linhares, que ela lançou o primeiro livro, inclusive ela conversou com a gente aqui no programa Simpara Literatura, há uns 60 dias atrás. Vamos pedir o Jardel para colocar. Tem um depoimento interessante, principalmente que ela, menina, foi, salvo engano, aluna do IFES também, aqui de Linhares, né? Ela mora em Vitória e ela lançou o primeiro livro e compartilhou essa experiência com a gente aqui. Vamos ver então. O escritor ele tem um papel fundamental na sociedade, né? Nós, quando escrevemos, seja
qualquer gênero for, né, uma poesia, um conto, um romance, nós estamos fazendo o registro da cultura daquela sociedade, estamos registrando também as suas angústias, estamos registrando a economia da época, políticos, anseios populares, e isso vai ficar registrado na história para que as próximas gerações saibam disso. Então, o escritor ele é um inconformado com a sociedade, ele quer transformar a sociedade com o que ele escreve, ele quer registrar, ele discute o que está acontecendo com o povo. Então, o escritor ele consegue registrar Ela falando ali sobre o papel do escritor, né? A gente já está indo para o intervalo, mas antes eu quero aqui pedir só um comentário do Baroni, né? Que vai ceder o lugar para a professora Joana, que também tem um compromisso, né, Baroni? Tem. Bacana, o que disse a Brenda, né? Nesse sentido, né? Sim. A importância do... E é bacana você ver também uma jovem, né? Produzindo. A gente tem muitos jovens, né, nessa linha. E reconhecendo, né, a importância da leitura. E aí eu quero voltar um pouquinho também ao que o escritor Marcos colocou, dessa experiência, às vezes com a criança, né, o adolescente que vai fazer sua primeira leitura, seu primeiro livro. Esse cuidado que a gente precisa ter de que tipo de literatura a gente está passando para ele, porque se você passar uma literatura que não tem muito a ver com o contexto dele, vai frustrar. Vai né? frustrar. E aí ele vai realmente, né, não vai conseguir criar o hábito da leitura, né? Então, para você desenvolver esse hábito da leitura, é preciso ter esse cuidado na indicação. Mas bacana ver a Brenda falando, é uma jovem, e eu acho que quando você tem a oportunidade de ver um jovem colocando, acho que é um incentivo, é uma referência para outros, né? Então é muito louvável mesmo, né? Tá joia. Ô, Josimar, eu quero agradecer você pela participação aqui, né? Vai se despedir aqui nesse primeiro bloco. E assim, o espaço está sempre aberto, né? Tem o programa do Pereira, né? Assim, para literatura. Claro que o nosso tempo aqui é limitado, mas muito obrigado pela presença nesse primeiro bloco, viu? Cláudio, obrigado. Agradeço aí, né? Vocês, professor Pereira. Foi um prazer conhecer o escritor, né? Joana. E parabéns mais uma vez pelo programa. E o Dia do Escritor está aí, parabéns para todos os escritores. E são programas, são incentivos que precisam realmente ser mantidos e dar sequência, né? Para que a gente vai valorizando cada vez mais. Porque se a gente quer realmente uma sociedade melhor, nós precisamos investir sim na literatura, na leitura, né, em bons livros e nos escritores, né? Agradeço aí realmente o convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês, uma grande oportunidade, tá? Imagina quem quiser conhecer o trabalho do Josimar, pode seguir as redes sociais, imagina, Josimar Baroni, né? Estou lançando meu próximo livro, né? O 21º livro, é um romance, e estou escrevendo uma biografia, que é um projeto que eu tenho de escrever biografias, né? Olha que legal. Se alguém tiver interesse aí de transformar a história dele num grande livro, pode me procurar. Tá jóia. Busca nas redes sociais. Obrigado, Baroni. Obrigado, gente. Conosco, Marco. Vamos para um rápido intervalo, né, Pereira? Fala rapidinho. Bom, fica à vontade. Intervalinho, daqui a pouquinho, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre o papel do escritor. Dia 25 de julho é o Dia Nacional do Escritor. E nós brasileiros temos orgulho, né, de ter tantos talentos assim, e o Espírito Santo, Linhares também, não é para menos. Pereira, você queria ter feito aqui um agradecimento para o Josemar, né, na despedida dele aqui. Vamos aproveitar logo nesse comecinho de segundo bloco? É uma coincidência, né, Cláudio, esse encontro nosso aqui, porque o programa Sim para a Literatura está completando 5 anos agora, início de agosto. Então nós estamos fazendo esse fim de semana, agora no sábado, dia 24, a edição comemorativa do Dia do Escritor. Nas edições do dia 31/7, que é a semana após, e do dia 7/8, nós faremos 2 edições comemorativas dos 5 anos do programa Sim para a Literatura, bacana, com edições semanais ininterruptas aqui na TV Sim de Linhares. E o Josemar Baroni foi o 3º escritor entrevistado logo quando nós começamos o programa. Primeiro foi o Bezerra, né, Antônio Bezerra Neto, Bezerra. A professora Arlene Campos, que foi com o Bezerra, e o 3º escritor foi o Josemar Baroni. Então ele será nosso entrevistado do programa Sim para a Literatura na edição do dia 31/7. Comemorativa. Comemorativa, a primeira comemorativa dos 5 anos, e a edição do dia 7/8, também comemorativa dos 5 anos, será o Dr. Getúlio Pereira Neves, que foi o escritor que mais participou das nossas ações aqui em Linhares.
Doutor Getúlio é juiz de direito lá de Vila Velha, poeta, escritor, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E a vinda do Getúlio aqui para gravar entrevista para a gente, da edição comemorativa dos 5 anos do programa do dia 7, é a 13ª vez que ele vem a Linhares participar com a gente nesses 6 anos do nosso projeto. Que bacana, gente. É isso. E agora, tendo o prazer de receber aqui, está conosco também a escritora. Hoje não está como professora, né? Joana, escritora Joana. Boa noite, Joana. Bem-vinda de volta aqui ao nosso bate-papo das 6. Olha, gente, como é que tá de livro dela, obras dela aqui, né? E tem uma que tá saindo do forno e tá quase pronta, né, Joana? Tá quase pronto o lançamento este ano. Em primeiro lugar, eu agradeço estar aqui literatura. Exato. E tem este aqui, que é um protótipo que está para lançar este ano, o lançamento, que é o livro... Vou levantar um pouquinho. Isso, Joana. A Menina Luz, né? É um livro de literatura infanto-juvenil, né? Que eu tive o insight, digamos assim, de criar em dezembro do ano passado. E que estava, né, o escritor ele se reinventa e tem essa facilidade de escrever, né, em qualquer lugar é lugar. Eu também sou assim, mas geralmente de madrugada é o preferido, é o foco, né? Porque você tem silêncio, você tem as ideias vêm. E esse 4h50 da manhã de um sábado, nossa, eu levantei e falei assim, não, eu vou digitar, porque veio essa história. Então você tem que escrever rapidinho para não... Fui pro computador digitando. E aí quando eu terminei, foi por coincidência ou não, eu pensei numa colega para poder desenhar. E ela mandou uma mensagem, ei, amiga, como é que você tá? Eu falei assim, nossa, que coincidência. Olha, acabei de pensar em você para você desenhar a menininha, a bonequinha. E aí eu mandei o rascunho, o manuscrito para ela, ela chorou, nossa, que legal. E aí a gente montou uma equipe para desenhar, para ilustrar. A Michele Boldrini, a nossa artista linharense. Que ilustra o livro aí. Também muito conhecida, que é a Regina Massetti. Nossa. E a Roberta Cardia, que é uma psicóloga. Juntamos lá no ateliê da Massetti e elas foram ilustrando página a página, pintando na aquarela. Ficou bem bacana. E o resultado, breve, vai ter um lançamento aí desse belo trabalho, A Menina Luz, né? A Menina Luz. Feito a várias mãos, então, né? Uma colaboração a história, o enredo é meu, mas a ilustração é delas, isso aí, né? Bacana. Ô Marcos, agora a Joana falou aqui que de madrugada vem as ideias, ela tem que correr pro computador, porque assim, senão a ideia vai embora e você esquece. Mas pelo jeito você grava tudo na mente, porque na viagem lá você já estava com a ideia na cabeça. Não, eu não gravo tudo na mente. Eu tenho o bloquinho de nota do celular, vem aqui na mente as ideias, eu vou andando, concatenando as ideias e tal, e depois eu jogo no bloquinho de notas. E na hora de escrever, então eu pego aquelas ideias ali e começo a escrever e aí vai saindo. Geralmente você pensa, eu pelo menos sou assim, eu penso em um personagem, mas ele daqui a pouco me leva para outro lado. Por exemplo, ela estava falando do livro infantil dela, né? Parabéns, Joana, pelo seu livro. Eu tenho um livro infantil que eu já publiquei há um tempo atrás, tinha publicado por uma editora lá de Portugal, chamada A Fada de Algodão. A Fada de Algodão, por exemplo, eu quando fui escrever A Fada de Algodão, a ideia era escrever sobre a mulher de algodão. O pessoal da minha geração deve lembrar. Hoje muita gente fala assim, a loira do banheiro, mas na época era a mulher de algodão. Eu tinha o maior medo daquela mulher de algodão aparecer e me pegar, me matar, porque a história contava que 3 crianças mataram uma professora com gilete, cortaram, encheram ela de algodão e ela aparecia no banheiro para matar. Então eu queria fazer justiça àquela professora. Eu falei assim, não, poxa, ela é vítima. Aí quando eu começo a escrever, a personagem te puxa, te leva para um lugar, não é assim, Joana? Você começa com uma ideia mesmo, né? e você viaja, não é assim? Foi, é assim também. Eu penso também, o celular também me ajuda muito. Como eu te disse ainda há pouco, a minha próxima história vai ser A Negra Vitória. E aí eu também, lavando vasilha, pensei, e aí eu criei um grupo de WhatsApp, que eu coloquei alguns amigos, tirei e fiquei só eu. Então eu mando para mim mesmo, eu mando áudio para mim mesmo. Fica registrado, Fica registrado, exatamente. Aí eu vou mandando e depois eu vou juntando esses pedaços, isso, né? Vou compilando, vou melhorando e vou relacionando a história com alguns acontecimentos contemporâneos e também
dos artigos que eu leio, das pesquisas que eu faço, né? Igual este livro mesmo é um exemplo disso, né? Trata-se de a história de uma menina negra e que sofre racismo, né? Recreativo, racismo religioso, pelo fato dela ser um bandista, ela é desrespeitada na escola. E aí eu trago isso e vou citando no enredo alguns autores que falam o que isso é racismo, que isso não pode ser feito, né? E vou trazendo para esse leitor um apanhado de literaturas que ele pode ler para aprender mais sobre o assunto, para deixar de ser ignorante, né? Nós somos ignorantes porque nós não lemos. Foi o que os colegas disseram aqui, né? A falta de leitura faz com que a pessoa cometa equívocos, né? E isso precisa ser sanado através da leitura. Dá esse suporte. Ô Marcos, vamos mostrar seu livro aí. São várias obras que você tem, mas uma delas... Vamos sim, mas eu queria quebrar o protocolo um pouquinho. Vamos, à vontade. Só para apoiar o que a Joana está falando, Sim. que eu acho que é muito importante. Quando uma pessoa escreve algo, sabe, rebatendo esse racismo, a gente precisa realmente falar e apoiar, porque eu uma vez até comentei, cheguei a gravar, depois desgravei, falei assim, não, isso aqui pode causar um dissabor muito grande. Eu tive na minha infância programas de televisão onde o negro, sabe, era usado para se fazer chacota dele. Racismo né? recreativo. Exatamente. E aí a gente chegava na escola, Cláudio, e aí os outros queriam fazer a mesma coisa com você. E eu era aquele aluno, eu costumo dizer assim, naquela época eu era mais Malcolm X. Hoje eu me acho mais Luther King. Mas eu via colegas, sabe, que simplesmente chegava para o professor e falava, professor, ele está fazendo... A professora simplesmente, ele só está brincando com você. Também sabe? levava, né? E aí depois daquilo você vai para alguns programas que para você participar, as meninas para participarem tinham que ser loiras, sabe? E aí cria-se então um padrão de beleza, então o loiro é bonito. E aí eu até escrevi um livro, esse ainda não está publicado, está feito. Até foi eu pedi um garoto para desenhar, que eu queria ver o que ele iria... A expressão dele, né? No desenho, que é Yulia, uma beleza de lagarta. Que está tratando exatamente sobre isso. O que é bonito? O que é feio? Quem disse que ela é bonita, ele é bonito? Relativo, isso é muito relativo. Mas o livro... Vamos lá, Marcelo, vamos mostrar o livro do Marcos. As Razões das Pedras. Marcos Brando. Isso. Isso. Conta essa história para nós, resume aí, Marcos. Isso. As Razões das Pedras, né? Pedras, né, na verdade, é até um pouco uma homenagem ao próprio Drummond, né? Porque pedra, ele trouxe para a gente, para a literatura, pedra como o problema, pedra, né? no caminho, Isso. Então, na verdade, tudo que se acontece tem um motivo, né? Por mais que seja hediondo, crime, então qual é a razão? Não estou justificando. Tem um fundamento. Tem um fundamento. Então, qual é a razão? Por que isso chegou a esse ponto? Foi a falta de educação que ele teve lá atrás? Foi o que conduziu para essa situação? Às vezes a gente vê situações na televisão e fala assim, caramba, mas por que isso? Né? Mas o que levou a isso? Né? A gente precisa entender o que levou e tratar aquilo, sabe? Exato. A gente precisa tratar aquilo. Então, nas Razões das Pedras, você tem situações aqui de paixão, de amor, mas você tem situações de crime, você tem situações de várias coisas aqui em que eu provoco o leitor a se colocar no lugar da vítima, mas também do algoz, né? É uma provocação mesmo, lançar luz sobre... lançar luz, mas assim, eu tive em Governador Valadares, não vou lembrar o nome, Governador Valadares, em Bairro São Francisco, discutindo com alguns alunos sobre o livro, que leram o livro, né? E assim, eu fiquei muito satisfeito com a resposta, sabe? Que alguns colocavam assim, mas peraí, mas por que depois de uma semana de namoro, ele já tem que apresentar a garota para a família? Não, isso aí... Aí eu falei assim, não, mas é porque era assim. Esse livro começa lá atrás, naquela época era assim. Aí o professor falou assim, Marcos, eu me emocionei muito com aquelas cartas da mãe, eu ficava assim, ela não vai revelar que foi ela que escreveu, eu chorei e tal. Então quando você vê a pessoa falando isso, eu coloquei esse livro lá na biblioteca também de Cachoeiro, eu achei muito interessante que eu simplesmente coloquei o livro. Daí a pouco eu recebi mensagem no WhatsApp, não, no Instagram, é muita rede social, a gente nem sabe... Olha, eu li seu livro, nossa, muito legal, não sei o quê. Então, assim, essa resposta é que a gente quer. O Baroni tinha falado, né?
O que a gente quer é ser lido. É verdade, o que a gente quer é isso. Que leiam, que discutam com a gente, que falem, olha, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Esse feedback é fundamental. Esse feedback né, é fundamental. Muito bom. Assim, é uma satisfação de ter trabalho reconhecido. É além disso. É você contribuir para que a pessoa saia do mundo dela e reconheça outros cenários, outras situações, outras vivências. É muito fácil a gente julgar o outro quando você está numa bolha em que tem tudo a seu favor. Mas quando você troca de lugar e que você se põe no lugar daquela pessoa, que você vê a coisa por uma outra ótica, e aí é o que o colega disse. Não é que justifica, mas você percebe que existem realidades e realidades, né? E que poderiam ter sido evitadas, mas que nas conjunturas sociais que vivemos não são. Exatamente. Né? Então é interessante, sim. E o gostoso é justamente isso. É a pessoa viajar, mergulhar no mundo paralelo e descobrir coisas, né, do convívio social, da nossa cultura, que às vezes ela não para perceber. Olha só, tá vendo, Pereira? Ok. Olha, eu vou pedir para colocar um vídeo ali, porque nós estamos aqui próximos, né? A professora Joana, sempre nossa convidadíssima aqui, Marquinhos agora, eu falo que Marquinhos agora já tem um tapete vermelho para ele aqui no estúdio da TV Sim. Professora Joana e Marcos, eu considero já duas pessoas que eu falo que nos ajudam na composição do DNA dos nossos projetos de incentivo à leitura, né? Porque nosso foco é na educação pública, porque nós queremos dar oportunidades para essa meninada da escola pública que continua vivendo na periferia social das oportunidades, né? Então vocês nos ajudam a compor isso. E o acesso à leitura e à escrita, por consequência, torna as pessoas mais conscientes, né? E a gente está precisando cada vez mais de pessoas envolvidas com esse senso crítico, né? De criticar, mas também contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais decente para a gente viver, por consequência mais humanizada. Eu queria que o Jardel colocasse o vídeo da professora Renata Bonfim, e a partir daí a professora Joana e o Marquinhos, né, fazer um comentário. Isso, vamos lá então. Okay. Eu acredito que o papel do escritor, ele vai tanto sendo descoberto quanto se construindo no decorrer da vida. Ao escolhermos esse caminho desafiador, esse trabalho que toca outras vidas, outras subjetividades, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que enunciamos. Bem, ser escritor é dizer e dizer-se, a despeito da dor, do medo, da revolta, é ter esperança. Particularmente, para mim, escrever é um ato de amor. Bem, eu acredito que o papel do escritor é, também, entre tantos outros, né, não permitir que o silêncio nefasto assassine aquilo que precisa ser dito. Poesia que ela trouxe, né? Muito boas as palavras dela. Fico feliz, né, de ter ela, assim como outros aqui no nosso estado. E enquanto vocês estavam aqui conversando, eu estava ali assistindo, mas também lendo, pesquisando, né? E vi aqui uma pesquisa da quantidade pequena de escritores negros que temos no Brasil. Né? Uma outra situação muito grande. E além disso, menor ainda são os personagens negros, e quantos tem, menor ainda de mulheres, né? E isso é algo que precisa ser superado, né, colega? Sim, sim. E aí é interessante que você coloca mulheres, né? Muito tempo se atribuiu a Voltaire a frase, né? Posso não concordar com o que fazes, mas apoiarei até o final, enfim, seu direito de fazê-lo. Mas na verdade a frase é de Evelyn Beatriz Hall, quer dizer, uma mulher. Mas por que não deram para a mulher? Porque assim, a mulher teve que brigar até por isso, até por uma frase. Sim, uma simples frase, ele gerou tudo isso. Exatamente. Ô, gente, precisamos fazer mais um rápido intervalo, né? Nossa produção está pedindo aqui, mas é rapidinho, voltamos já nos minutos finais aqui desse bate-papo de hoje, né? Recebendo aqui os nossos escritores. Rápido intervalo, voltamos já. Bom, gente, voltamos para os minutos finais do nosso bate-papo de hoje, né? Já agradecendo os nossos convidados. Falamos aqui sobre
a importância da leitura, o papel do escritor na sociedade. Tivemos vários depoimentos, inclusive tem reprise desse programa no final de semana, você vai poder rever, né, e compartilhar também através das nossas plataformas digitais. Professora Joana, alguns eventos importantes, né, de literatura acontecendo aqui, vamos aproveitar esses minutos finais para a gente divulgar. Isso mesmo, está acontecendo o Sarau Interativo, né, pelas redes sociais. E dia 25, além de ser o Dia do Escritor, é o Dia Internacional da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha, né? E eu estarei presente representando as escritoras negras, assim também como a Sueli Carneiro, que também é escritora, professora de história. Está acontecendo pelo Instagram e pelo Facebook. Digital, tá? Então, plataforma digital. Isso, redes sociais. Busquem Sarau Interativo, que está acontecendo. Lá tem toda a programação. Tem música ao vivo, tem bate-papo, tem declamação de poesia, tem algo muito bacana, que são pessoas aqui da nossa região que a gente precisa conhecer e valorizar. Mostrando o talento, né? Aliás, gente, é só entrar, Transver, né? A Transver Poesias do nosso amigo Anderson Valfré. Então é só buscar Transver aí no YouTube desse canal, está sendo transmitido durante todo o final de semana esse evento que a professora, escritora Joana nos falou. Gente, olha, o tempo está acabando, né? Infelizmente passa muito rápido, mas eu quero aqui agradecer muito a presença de vocês. Isso aqui foi só uma pílula, né? Porque nós vamos ter aí, né, Pereira, o desdobramento através do programa Sim para Literaturas nos próximos dias. Já agradecendo de lá para cá, Pereira, obrigado aí pela participação, viu? Não, com certeza. De novo, parabenizar a diretoria da TV Sim, né, por utilizar esse espaço aqui, para que a gente possa falar de leitura, de literatura e particularmente do trabalho dos escritores. E eu quero convidar o pessoal para a edição do programa de amanhã, do programa Sim para a Literatura, este sábado aí, que pessoal, é sobre o dia do escritor, né? A gente tem a professora e escritora André Espíndola, e vamos falar do trabalho de escritor. Vamos ter depoimentos de vários escritores e escritoras capixabas, e nós fizemos a escolha de colocar uma escritora de literatura infantil. Bacana. Porque nós sabemos da importância da formação de novos leitores no Brasil, para que haja o estímulo ao trabalho do escritor. E nada melhor do que estimular a leitura a partir da infância. Sem dúvida. Agradecer pela oportunidade que nós tivemos e a participação dos nossos convidados. Obrigado. Marcos, obrigado, viu, pela presença. Leva o nosso abraço à turma de Anchieta, do sul do estado. Eu que agradeço, Cláudio. Parabéns, professora. Obrigada. Escritora Joana. Professor Pereira, obrigado pela participação e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, viu? Tá joia. A Joana, gente, que além de escritora, né, a gente está sempre falando que é professora, tem vários livros também para pedagógicos, né? Paradidáticos. Isso, paradidáticos, e assim, tem uma vasta obra aí, está sempre produzindo alguma coisa, né? Sempre produzindo. Os meus colegas falam que eu sou elétrica, eu também acho que sou. Mas eu gosto de escrever, gosto de contribuir, né, para a formação de professor, agora, para a literatura infanto-juvenil, concordo plenamente com os colegas, e é isso daí. Né? Agradeço por estar aqui com vocês, mais uma vez. A gente falava aqui da leitura no ambiente virtual, né, nas telas, que hoje é o mundo que a gente vive, né? Mas eu acho que também dá para se ler nesse formato, né? Incentivar. É até melhor, porque torna-se gratuito, né? Muitas pessoas gostam de ler, mas não podem comprar livros, né? E o fato de você ter... A Menina Luz é um projeto que, além do livro físico, há também o digital. Após o lançamento, vai ser disponibilizado o e-book para que as pessoas compartilhem via WhatsApp, via redes sociais, que o objetivo é, como o colega disse, é fazer a pessoa ler, né, o livro. Incentivo à leitura mesmo. Isso, o e-book. Gente, e nós temos hoje na nossa sociedade, coisa que não tínhamos 20, 30 anos atrás, a possibilidade de acessar bibliotecas pelo mundo inteiro, né? Virtualmente. Você pode entrar em qualquer biblioteca do mundo, né? No Brasil e no exterior. Então, só não lê quem realmente não quer. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. A você de casa, continue ligado na nossa TV Sim, canal 16.1 em todo o estado do Espírito Santo. Reprise desse programa nesse sábado pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom final de semana. Rede Sim, essa é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo.